Salve galera, tudo bem? Canal do Fábio Fidelix. Vou falar aqui das audiências da Rede Globo, né? Sem o futebol, já que o Campeonato Brasileiro terminou. E o que aconteceu com o documentário do Galvão Bueno, que foi exibido na última quarta-feira, depois da novela das 9. Quer saber o que rolou? Fica ligado aqui no canal do Fábio Fidelix. Já peço para você fazer a sua inscrição e deixar o seu likezão aqui no vídeo, tá bom? Ajude aí o crescimento do nosso canal, a plataforma enviar esse vídeo aí para mais e mais pessoas. Olha, o Campeonato Brasileiro terminou, Palmeiras campeão, né? Botafogo, deu aquela bobeira e tal, mas enfim, a Globo agora ficou, né, sem a bola rolando, né? Principalmente nas noites de quarta-feira também. Isso ocorre aos domingos, final de ano, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, né? O recesso do futebol. Só o Fluminense que está disputando aí ainda o Mundial de Clubes, mas em datas diferentes, né? Jogos durante a semana. Agora, na última quarta-feira, já sem o futebol, a Rede Globo resolveu colocar o documentário, né, aquele documentário da Globoplay, do Galvão Bueno, contando a história da carreira dele, da vida dele, muitos episódios. Então, o Galvão, olha o que ele fez, foi pro ar na última quarta-feira. Olha, a novela, que eu não assisto, né, como já disse em vários vídeos aqui, mas a novela costuma dar 29, 30, 28... Essas são as médias aí da novela e isso aconteceu na última quarta-feira. E aí entra o documentário do Galvão Bueno. Sabe para quanto foi a audiência? 15 pontos. 15 pontos. Então caiu praticamente pela metade a audiência da Rede Globo com esse documentário sobre o Galvão Bueno. Bom, aqui, olha, a gente tem que analisar vários fatores. É claro, né? Futebol, reta final do Brasileirão, as audiências são maiores. E segundo as informações dos sites especializados, olha, o futebol tá dando aí 20, 21, 22, entendeu? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora o Galvão deu 15, né? Não é mais o jogo de futebol, o evento ao vivo. O primeiro detalhe é que a novela dá mais audiência que o futebol, né? Porque se a média da novela é 29, 30 e o futebol 20, o futebol dá menos audiência que a novela. Eu sempre falo isso aqui. A Rede Globo é o canal das novelas. Por isso que ela investe tanto em teledramaturgia, porque dá mais audiência que futebol. Claro que não é a mesma audiência que tinha antigamente. Eu acompanhei um site que fala desses assuntos e mostrando ali como eram as audiências das novelas lá nos anos 80, por exemplo. As novelas, as de pior índice de audiência davam 35, 40, já era considerado um fracasso uma novela que dava 30 pontos. Porque o normal, né, as novelas com mais audiência davam 50, 60 pontos, 55. Então isso ficou no passado, isso não existe mais. No caso do futebol. O futebol também dava, né, audiências incríveis. Hoje o Brasileirão está nessa média então de 20 pontos, 24, 23, 22, menos que a novela que tem uma média ali aproximada de 30 pontos. Agora, o documentário do Galvão derrubou pela metade então a audiência da novela, caindo para 15 pontos. Então, existem vários fatores. Não é o futebol, o campeonato terminou, não é o evento ao vivo, não é a novela. E o Galvão Bueno, queira ou não queira, apesar de todo o respeito, né, que a classe jornalística, o pessoal do jornalismo esportivo, né, existe um respeito pela carreira do Galvão Bueno como narrador, tantos e tantos anos como o titular, né, o número 1 da Rede Globo, narrando aí as principais modalidades esportivas, de Fórmula 1, de tudo, né? De Olimpíada, de futebol, tal, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Então, existe esse respeito, existe um público um pouco mais velho que acompanhou o Galvão Bueno, que tem ainda essa coisa, quase que uma idolatria, né, pelo Galvão, só que ele também é um personagem, aquele tipo, né? Adorado e detestado, né, para não utilizar outras palavras aqui. Então, existe uma rejeição muito grande. Principalmente isso começou dos anos 2000 para cá, com a figura do Galvão Bueno. Então muita gente não suporta o Galvão Bueno, né? Quem não gosta, não gosta, não tá nem aí se ele teve uma carreira brilhante ou não, se ele é um narrador importante, com certeza né? Um dos mais importantes, para muita gente o melhor, para outros ali tá entre os 3 maiores, com o Luciano, com o Silvio Luiz, ou algum outro por aí, mas existe uma rejeição muito grande com a figura do Galvão Bueno. Eu também
faço parte desse público, né? Eu gostava das narrações do Galvão Bueno até os anos 80, a partir dos anos 90 ela começou a mudar, e aí dos anos 2000 para cá, aí mudou demais, né? O Galvão se transformou numa figura, né? Passa essa ideia, pode ser até que o cara não seja, né? Quem convive com ele, pode ser que ele seja a figura mais bacana do mundo, o cara mais legal do mundo, mas no ar passa essa imagem, às vezes, de uma arrogância, de uma prepotência, né? O cara que se acha dono de tudo, quer discordar do comentarista, quer discordar do analista de arbitragem. Quantas vezes, né? Discussões com Arnaldo César Coelho, discussões com comentarista. Uma coisa também que eu não gosto do Galvão Bueno, o cara tá na Rede Globo, né? Muitas e muitas vezes transmissões exclusivas de Copa do Mundo, e sempre quer colocar ali um vilão, né? Criar um vilão quando o Brasil perde uma Copa do Mundo. Foi assim com o Roberto Carlos, na Copa de 2006, lembra a história da chuteira, da meia? Parece que o Roberto Carlos é o único culpado pela derrota do Brasil para a França na Copa de 2006, aquela Copa da Alemanha. Na Copa de 90, né, o alemão, até isso está no documentário, no alemão meio que não perdoou ali o Galvão Bueno até hoje, porque também foi chamado ali de fazia parte dos cupinchas da seleção, né? O Galvão usou essa expressão lá na Copa de 90, lembra quando o Maradona passou a bola pro Canidia, fez aquela jogada e o Brasil perdeu de 1-0, foi eliminado, a seleção do Lazzaroni. O Filipão também, né, que ganhou uma Copa do Mundo, né? Foi o técnico que venceu a última Copa do Mundo, né? Que o Brasil conquistou em 2002 na Copa do Japão e Coreia, mas em 2014, todo mundo se lembra, 7-1 tal, também virou um vilão ali. Isso é muito perigoso, né? Como o Galvão também exaltou, né? Colocou lá em cima um Ayrton Senna, não estou dizendo que o Ayrton Senna não era um grande piloto, sim, mas, né? Existia um exagero? Existia, né? Quem acompanhava com mais isenção percebia que existia um exagero com relação a Ayrton Senna, com Ronaldo Fenômeno e com outros personagens não, né? Essa coisa de querer criar, né, o culpado. O Brasil perdeu, olha, Roberto Carlos está arrumando ali a meia, a chuteira, porque o alemão não marcou, porque não fez a falta no Maradona quando ia passar a bola pro Canidia, porque o Felipão é o culpado do 7-1. Claro que esses personagens têm sua parcela de culpa, mas não são os únicos culpados. Quando ganha não existe só um que ganhou, quando perde também não é só um, né? Então, eu acho esse tipo de coisa. O Marcos Assunção também tem lá alguns problemas com o Galvão, então muita gente tem essa coisa também, porque você tem um canhão, né? Você transmitir um jogo na Rede Globo, com exclusividade ainda, uma Copa do Mundo, né? E você coloca, né, essa culpa nas costas, né, de um jogador de futebol, de um atleta, isso é muito perigoso, eu não acho legal esse tipo de coisa, né? Muita gente está falando, o Galvão está fazendo falta, porque agora o Brasil está numa fase ruim com o Fernando Diniz, né, perdendo, aí, mal classificado nas eliminatórias. O Galvão faz falta porque ele ia criticar. Ele ia criar um vilão. Se não fosse Fernando Diniz, seria outro, ele ia acabar criando um vilão, né, para a situação. Não acho isso legal. Acho que tem que ser, você tem que fazer análise do futebol, do esporte, como um todo, né? Você tem que analisar o conjunto, a obra, né? Fulano tem sua parcela de culpa, outro também tem. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Né? Tem os personagens mais importantes, tem alguém que cometeu uma falha individual, mas eu não gosto desse tipo de coisa do Galvão Bueno, respeitando ele como narrador esportivo. Acho que nos anos 80 ele era muito bom, né? Ao lado ali de Luciano, ao lado de Silvio Luiz, e ele não era tão reconhecido, né, por aquilo que pareça, nos anos 80, era mais Luciano e Silvio Luiz. A partir dos anos 90 ele começou a se destacar mais, e a partir dos anos 2000 virou uma estrela, né? Virou a voz da seleção brasileira, porque tudo era na Globo, né? As outras emissoras não tinham direito de transmissão, e quando tinham, de vez em quando, já não conseguiam mais brigar, né, em termos de números com a Rede Globo, o que é perfeitamente normal, né? A Rede Globo já tinha maior audiência, tendo exclusividade, meu amigo. Quando aparece uma outra emissora de vez em quando fazendo a competição, ninguém assiste, né? Vai ficar todo mundo ligado na Globo, não tem jeito. Então, e outras coisas também que eu não gosto do Galvão, muitas vezes em entrevistas, é citado quando ele chega na Rede Globo, ele é questionado sobre isso, né? Você chegou na Rede Globo em 81 e o Luciano do Vale era o principal narrador da Globo naquela época. Ele fala, não, a gente dividia os jogos. Não, a gente dividia, ele narrava um jogo, eu narrava outro. Gente, ô Galvão, peraí, você chegou em 81 na Globo, normal. Você veio da Bandeirantes, o Luciano já estava na Globo há quase 10 anos como o titular da Rede Globo. Normal, ele chegou lá e ainda foi o número 2. Na Copa de 82 ele foi o segundo narrador. Mas vê na Copa de 82, quem narrou os Jogos do Brasil? Quem narrou a abertura da Copa? Quem narrou a final da Copa? Todos os jogos importantes, né? Não só do Brasil, mas abertura, decisão, os grandes jogos da Copa de 82 na Espanha, foi o Luciano.
Então não tem essa divisão. Então o Cléber Machado dividiu com o Galvão também. Não é assim. Luiz Roberto, Cléber Machado dividia com o Galvão nesse sentido. Mas quem narrava os jogos do Brasil na Copa do Mundo? Era o Galvão. Agora, 82, era o Luciano. O Galvão era o número 2. Era o reserva imediato ali do Luciano naquele momento. E é normal, ele tinha acabado de chegar na Globo. Depois o Luciano saiu e ele assumiu a posição. Só que você vê, em 86, o Boni resolveu trazer o Osmar Santos, né? Tirar o Osmar Santos da Rádio Globo para ser o narrador titular da Rede Globo. Então ele quase deixou a Globo por isso. Ele mesmo já declarou isso, que ficou muito chateado. Até com razão, né? Ele vinha ser o titular, chega na Copa do Mundo, coloca o Osmar Santos, que era do rádio, para ser o titular. E acho que o Osmar Santos, gênio no rádio, mas na televisão o Galvão é melhor. Como o Luciano é melhor, né? O Osmar é o rádio, né? Fantástico no rádio e na televisão. Acho que ele não teve tempo, né, para se adaptar. É outra linguagem, não é a mesma coisa que o rádio, né? A velocidade é outra, então ele acabou se perdendo um pouco o Osmar na televisão, no rádio, fantástico. Mas a vida é assim, então não custava nada ele falar, realmente, cheguei na Globo, o Luciano que era o narrador número 1, depois ele deixou a emissora, foi realizar os seus projetos e eu assumi a posição. Não, ele faz questão de ele não dar o braço a torcer, né? De uma coisa normal. Você chega numa empresa, tem lá uma pessoa que está lá exercendo uma função, né? No caso, o narrador principal era o Luciano do Vale na Rede Globo. Ele chegou lá para ser, né, uma segunda opção, que já é muita coisa dentro de uma Rede Globo, na Copa do Mundo, ele foi a segunda opção da Copa, mas o Luciano era o número 1, era o titular. Mas ele, não, a gente dividiu o jogo. Quer dizer, o que custa falar? E não tem nada demais. Isso é normal, faz parte da vida. Você acaba de chegar numa empresa, já vai chegar arrebentando, dominando tudo. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? Ainda mais naquela época, né? Nem pensar. O Luciano já estava anos e anos na Globo ali, fazendo tudo. Então, eu não gosto desse tipo de atitude dele. Não gosto. Acho que, sabe, falta um pouco de humildade e uma coisa natural, né? Ele não ia chegar lá desbancando o Luciano do Vale naquela época. Não ia. Não sei nem se o Luciano não sai naquele momento, em 82, depois da Copa do Mundo, o que poderia ter acontecido. Não sei nem se o Galvão seria o Galvão que a gente conhece hoje. Não sei. Ficam as interrogações, né? O Luciano saiu fazer o projeto dele. O Galvão assumiu a posição depois. Veio os Osmar Santos na Copa 86, ele quase sai da Globo depois, a partir de 90 que ele passou a ser a voz da seleção brasileira em Copas do Mundo, a partir da Copa de 90 na Itália. Mas isso é normal, faz parte da carreira, é a ordem cronológica dos fatos, que o Galvão ele quer mudar, né? Ele quer mudar. Não, eu cheguei na Globo já ali quase que, né, dividido, fazendo jogos principais. Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, é isso que o Galvão tem, que eu não gosto. Embora respeite ele como narrador, acho ele um estudioso do que faz, tecnicamente muito bom. Na Fórmula 1, acho que ninguém narrou mais do que ele. Só que tem esses exageros, né? Torcer demais pro Brasil em certos momentos, quando pede criar vilões, que eu acho isso aí desagradável, acho que isso aí prejudica a carreira das pessoas. Tem que pensar um pouquinho, né? Eu não posso, tô aqui na Rede Globo narrando uma Copa do Mundo, eu não posso jogar a culpa de uma derrota do Brasil que mexe com todo um país do futebol e tal, jogar num jogador, num técnico, né? Um lance, toda uma história, né? Uma carreira de um atleta. Eu acho isso bem desagradável, mas é a minha opinião. Enfim, falei aqui do Galvão Bueno e acho que é isso que faz com que, é por isso que esse especial do Galvão em TV aberta acabou dando metade da audiência da novela, mas queria saber a sua opinião. Aqui quem manda no canal é você, né? Tem o canal aqui, mas a opinião de quem acompanha o canal é muito mais importante do que a minha. Comenta aí, não esquece de deixar seu likezão se gostou do vídeo e fazer a inscrição no canal do Fábio Fidelix. Aguarde aí o próximo vídeo.